Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Aleluia! Oh, glória a Deus! Que presença maravilhosa! Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por nos animar, nos fortalecer, nos consolar, nos ajudar, nos orientar, nos instruir. Oh, toda glória e toda honra seja dada a Ti, ó Pai. Aleluia. Todos encontraram, meus irmãos? Diz assim o texto: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Podei-vos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, toda a glória é para Jesus de Nazaré. Meus amados e queridos irmãos, existe muitas pessoas de uma determinada religião que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa. Diz que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus na terra. Mas se nós olharmos cuidadosamente para a palavra de Deus, nós vamos ver que o Espírito Santo é sim uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Se eu perguntar para os irmãos, uma pessoa fala? Fala. Se aquela pessoa está falando comigo. Suponhamos que você tem alguém no meio da multidão e você olha, aquela pessoa está fazendo gesto, falando, mas ele está longe. Você pergunta para alguém: aquela pessoa está falando comigo? Amém? Então uma pessoa fala e o Espírito Santo fala. Ele é uma pessoa. Coloca aí, Mateus, por favor, Atos capítulo 8, 29. Atos capítulo 8, 29, nós vamos ver. E disse o Espírito, com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. E disse o Espírito a Felipe: chega-te, ajunta-se a esse carro. O Espírito Santo fala. Atos capítulo 13, versículo de número 2, também vai falar que o Espírito também fala. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, ele disse, ele falou: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito também, ele ensina. João 14, 26. Se você for lá na escola, vai ter uma pessoa te ensinando. O Espírito Santo ensina, ele é uma pessoa. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. Às vezes a professora não só ensina, mas ela lembra quando você esquece alguma coisa. Ele lembra quando eu ensinei. Aleluia. Lembra quando eu falei. O Espírito Santo, ele não só nos ensina, mas ele lembra. Às vezes você está pregando, o Espírito de Deus te traz o versículo à mente. Aleluia. Por isso que o pregador, ele não pode jamais depender de si mesmo, mas ele precisa depender do Espírito Santo, porque ele ensina, ele faz lembrar os textos sagrados. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 também vai falar sobre isso, meus amados e queridos irmãos, quando o Espírito de Deus, ele ensina. O que diz ali? Os quais também falamos, não só com palavras, com sabedoria humana, os quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, meus amados, comparando as coisas espirituais com
com as espirituais. Então o Espírito Santo, ele ensina. O Espírito Santo, irmãos, assim como uma pessoa toma decisões, o Espírito Santo também toma decisões. Atos capítulo 15, versículo de número 28. Eu estou falando isso aí para os irmãos terem uma noção de que o Espírito Santo não é uma força ativa, como alguns dizem. Ele é Deus, irmãos, aleluia. Ele é uma pessoa, olha lá. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, irmão, pareceu bem, ele concordou com os apóstolos, e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Havia um conselho ali em Jerusalém dos apóstolos, eles orando, ele diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós consultamos o Espírito Santo, ele nos orientou e nós estamos vos orientando. O Espírito Santo toma decisões, aleluia, quando nós deixamos ele tomar decisões por nós e nós não tomamos as nossas próprias decisões. Quantas pessoas que tomam decisões próprias, agem por conta própria, mas a melhor coisa é deixar que o Espírito Santo tome as decisões, dê o parecer dele, aleluia. Sem o parecer dele, é quando você vai fazer alguma coisa lá no seu serviço, tem coisa que você tem que ter o parecer do chefe, você tem que ir lá e diz, olha, eu vou ver com ele, hoje alguém mandou um WhatsApp para mim e me disse, olha isso e aquilo, Aparecido, como é que nós vamos fazer? Eu falei, olha, eu não sou mais o encarregado do setor, nós vamos ver com o chefe, vamos ver o parecer dele, é ele que vai decidir, amém, meus irmãos? O Espírito Santo é o nosso chefe maior, ô glória, vamos ver com ele, o que ele vai falar a respeito do negócio. Eu vou ver com o meu mestre, vamos ver o que ele vai falar acerca desse negócio, qual é o parecer dele acerca disso. Eu estou sentindo tanta presença dele aqui, irmão. Oh glória! Fale com ele, irmão, procure o parecer dele, a opinião dele, o que ele pensa acerca da coisa. E o Espírito Santo, quando ele pensa, quando ele fala, você pode fazer, porque vai dar certo. Então ele toma decisões, ele também prescruta, coloca aí 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, vamos ver o que está dizendo lá. Eu só estou dizendo isso aqui, irmãos, eu já vou pular aqui para nós entrarmos num assunto, mas são várias passagens que mostram a ação do Espírito Santo. Diz lá, ó, mas Deus nos revelou, ou seja, nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra, ele examina, ele conhece todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11, o que diz lá? Porque qual os homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Você vai descobrir as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você vai conhecer as Escrituras, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ele nos revela a sua palavra, porque ele conhece as profundezas de Deus, irmão. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, ele sabe as profundezas do Senhor. Tem um versículo, Romanos 8, 26, diz que ele intercede por nós, ele vai lá e fala por nós, olha lá. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, ele nos ajuda, porque não sabemos como convém pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos. Você já viu uma força gemer? Com gemidos inexprimíveis, aleluia. O Espírito Santo geme por minha alma, por sua alma. Pode ter certeza que antes de um crente ir para o mundo, o Espírito de Deus está gemendo diante do Pai por ele, dizendo, não deixa ele cair, não deixa ele voltar para o mundo. O Espírito de Deus está gemendo e está falando. Agora, quando o homem decide aquilo que eu preguei sobre o livre-arbítrio, ele decide sair da igreja e ir para o mundo, o Espírito não vai colocar uma corda nele e amarrar
amarrar ele aqui dentro. Mas se ele der ouvido ao Espírito, o Espírito de Deus vai dar graça para ele continuar aqui dentro, adorando e bendizendo ao Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus, irmão. É Ele que intercede por nós. Ele vai lá e roga ao Pai por nós. Ele intercede, porque a gente às vezes não sabe como pedir. E uma coisa que o Espírito de Deus faz, intercedendo ao Pai por nós, sabe qual é o melhor meio que tem, irmão? É línguas estranhas. É línguas estranhas. Paulo diz que aquele que ora em línguas estranhas, ele ora bem, edifica-se a si mesmo, e não fala aos homens, mas a Deus. Quando você fala em línguas estranhas, eu não entendo o que você está falando, mas você está falando com Deus. E quem dá línguas estranhas para o homem? O Espírito Santo. Oh glória! Aleluia! O Espírito de Deus usa você em línguas estranhas para interceder ao Pai. Sabe aquela pessoa que às vezes você diz assim: rapaz, eu estou precisando dessa vaga de emprego, intercede lá por mim. Fala com o homem lá, você tem amizade com o homem, faz 30 anos que você trabalha naquela empresa, você tem um homem de confiança lá dentro, fala com ele, não é assim, irmão? Aí ele vai lá, ele tem credibilidade para falar com o patrão. Ele vai lá: rapaz, pode pegar que o menino é bom. Agora eu pergunto para os irmãos: o Espírito Santo tem credibilidade no céu? Misericórdia. Faltou glória a Deus aí agora, irmão. Faltou glória a Deus. Oh, aleluia. Quando ele fala, o Pai fala: oh, glória! Bendito seja Deus, irmão. O Espírito Santo, ele intercede, ele é tudo para nós, irmãos. O Espírito Santo é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Sabe quando você vai orar? É Ele que te dá graça para orar. É Ele que te dá graça para fazer as coisas para Deus. E como nós lemos o versículo, o Efésios capítulo 4, 30, Ele se entristece. Amém? Eu pergunto para você, olha: e não entristeçais o Espírito Santo. Então Ele se Quem de nós aqui se entristece? Eu me entristeço. Dependendo da situação, você fica triste. Tem umas barbaridades que às vezes você fica sabendo, rapaz, como que pode a pessoa ser tão maldoso? A gente fica triste quando alguém nos fere, alguém que às vezes a gente considera, só fala uma coisa que você fica triste, fala: poxa vida, por que o irmão fez isso comigo? Amém? Por que a gente se entristece? Porque nós temos sentimentos, não somos robô e nem força ativa, somos uma pessoa. O Espírito Santo se entristece porque ele tem sentimento e ele é uma pessoa. Então nós temos que tomar, meus amados, todo cuidado para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, segundo diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16 e 17, nós vamos ler lá que nós somos morada de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! Olha que coisa, que intimidade profunda. O Espírito de Deus não só está nesse ambiente, ele está em nós. Amente como na vácia. Isso é profundo demais, irmãos. Olha o que Deus está dando aqui. Se o Espírito de Deus estivesse só nesse ambiente, a gente só sentiria a alegria dele aqui dentro. Amém? A gente só sentiria ele aqui dentro. Ou eu venho na casa de Deus. A gente não queria nunca mais sair daqui. Porque não, é só dentro da casa de Deus que nós sentimos ele. Se ele tivesse só aqui dentro, limitado a essas 4 paredes, ao templo feito por mão de homens, a gente só sentiria a presença dele aqui dentro. Mas porque ele não só está nesse ambiente, mas está em você, em mim, em nós, seja no trabalho, seja no carro, seja andando de bicicleta, aonde você estiver. Oh, remancho viajácia, emente calacia camandaia. Você vai sentir a presença dele aonde você estiver.
Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Ei, na calaçúria, porque ele está em nós. Ele mora em mim, ele mora em você. Eu estava trabalhando esses tempos atrás lá no meu serviço, irmão Cristiano. Daqui a pouco, do nada, eu mexendo ali, digitando alguns documentos, alguma coisa. Eu comecei, irmão Valdelei. Aleluia. Senti algo sobrenatural ali naquela sala. Eu comecei a chorar e eu fiquei preocupado de se entrar um vigia aqui agora, ele vai falar: o que está acontecendo com o Aparecido? Será que morreu alguém? Aleluia! Mas era a visita do meu amigo. Eita, calaçuriminaia. Deixa eu dar uma alegrada no dia dele. Oh, canaba súbria. Deixa eu dar uma animada nele. Quem pode levantar a tua mão e glorificar a Deus pelo Espírito de Deus que habita em você? Ele habita em você, irmão. Aleluia. Coloca o versículo 17, irmão Mateus, por gentileza. 1 Coríntios 3, 16, 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, irmão. É santo. Por isso que essa história de crente misturado com o pecado e com Deus não funciona. O templo tem que ser santo. Deus, ele não vai morar de parede meia com o pecado. Você já morou de parede meia com gente atribulado? É coisa triste. Você está de um lado, você está escutando toda a bagaceira, do outro lado é xingamento, é música profana, e você diz: misericórdia, pai, prepara para mim sair. Morar de parede meia, irmão, não é fácil não. E o meu Deus não mora de parede meia com o pecado. Quem quiser ser morada do Espírito tem que se apartar do pecado. Ou você agrada o mundo ou agrada o Espírito Santo. Ou você agrada o mundo. Se você quer agradar o mundo, alegrar o mundo, você entristece o Espírito. O crente que procura agradar o mundo, ele entristece o Espírito Santo. Não tem jeito você agradar os dois, não. Eu vou alegrar o mundo, vou entrar no meio dessa galera aqui, vou soltar aqui umas musiconas sertanejonas, vou contar umas piadas aqui, vou entrar no ritmo, senão eles vão me chamar de quadrado, de carola, de atrasado. Aí você vai agradar a galera, mas vai entristecer o Espírito Santo. Você vai agradar os seus amigos na escola, mas vai entristecer o Espírito Santo. Você vai agradar os seus colegas de trabalho, oh, aleluia, vai entristecer o Espírito Santo. Se alguém quiser ficar chateado, te chamar de carola, de atrasado, pode chamar do que quiser. O importante é que o Espírito de Deus fique alegre comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se me faltar as amizades, eu estando com o Espírito Santo não me falta nada, irmão Valdelei. Porém, se você tiver amizade e perder o Espírito Santo, você perdeu, foi tudo. Urabacanda. Aleluia. Diga assim: Espírito Santo, o Senhor é tudo para mim. Mas não diga de boca não, irmão. Diga assim: Espírito Santo, o Senhor é tudo para mim. Ei, da calamanduramai. O Espírito de Deus é tudo para mim. Aleluia, tu és tudo para mim. Aleluia, nós somos morada, irmão. Para nós finalizarmos no mesmo 1 Coríntios, irmão, Mateus, versículo 6, 19. Aleluia. Oh Espírito Santo, tu és tudo para mim. E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. De novo Paulo está reafirmando isso. É templo do Espírito, é morada do Espírito. Amados, olha que de lá: que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos.
eu não sou de mim mesmo. Que coisa forte. Orabacaia. Eu não sou de mim mesmo, eu sou dele. Oh, decalabassúria. Sabe aquela noiva fiel? Aquela noiva fiel, sabe? Que pode passar 300 galãs de novela, modelo, olho azul, olho verde, homens 10 vezes mais lindos. Olha, ela é fiel ao marido. Estou falando isso fisicamente falando, amém, irmãos? A noiva, a esposa que é fiel, pode passar o galã, o Brad Pitt, quem passar, quando a mulher ama o homem e diz: ele é meu, eu sou dele, eu vou honrá-lo, pode passar quem quiser, irmão. Ela só tem olhos para aquele homem só tem olhos para ela. Vós não sois de vós mesmos. Turaquebinácia. Amados, não somos de nós mesmos, somos dele, irmão Fábio. E como somos dele, é ele que tem que ser a prioridade da nossa vida. Nem nós mesmos somos prioridades. Quando eu coloco as minhas prioridades, as minhas vontades acima dele, então como que ele vai ser, nós sermos dele? Isso fala de intimidade, irmão. Eu sou dele e ele é meu. Diga assim: eu sou dele. Mas diga com vontade: eu sou dele e ele é meu. Oh, querido Espírito de Deus, Shenjomando que levasse a terminar gnavasso e que vasse candarabahai. Eu sou dele e ele é meu. Aleluia, isso é muito profundo, irmãos. Nós somos morada do Espírito Santo. Ele habita em nós. Se ele habita em você, irmão, aonde você for, ele vai estar. Se ele está em você, ele está em nós. Ele está em nós. Então aonde eu for, ele vai comigo. É por isso que o crente, ele tem que tomar cuidado aonde ele vai. O crente tem que tomar cuidado onde ele pisa. Tem certos ambientes que o Espírito de Deus, ele vai se entristecer em ver você lá e estar com você lá. Dependendo do local para onde alguém me chama, eu digo para ele: varão, lá eu não vou. Amém, irmãos? Por quê? Discriminação? Não. Se eu vou lá e vai me roubar a comunhão com Deus, aquele ambiente, eu não vou. Eu digo: irmão, me perdoa, aquele ambiente eu não vou, porque vai prejudicar a minha comunhão com Deus. Aleluia. Então esse negócio que o crente pode ir em qualquer lugar, o importante é que você está lá. O seu corpo está lá, mas a sua mente não está. Irmão, o seu corpo está lá, o Espírito Santo está lá. Mas eu pergunto: o Espírito Santo está lá, contente, feliz ou entristecido? Pensando o que ele veio fazer aqui. Isso aqui não é ambiente para ele. Aleluia. Isso aqui não é ambiente para ela. Irmãos, porque a Bíblia diz: não vos assentei à roda de escarnecedores. Então a gente tem que saber exatamente o local onde vamos. Isso se nós quisermos continuar tendo intimidade com o Espírito Santo. Agora se ele achar que deve me acompanhar, estar comigo, aí já é uma outra conversa. Amém? Então nós somos templo. Então hoje não vai dar para nós entrarmos aqui, irmãos. A pergunta que vai ficar é: o que pode entristecer o Espírito Santo? E como um cristão pode entristecer o Espírito Santo? Como um cristão pode entristecer o Espírito Santo? Nós vamos estar falando disso aqui na próxima quinta-feira. Amém? Eu achei que ia dar tempo de entrar, mas Deus foi fazendo um rebuliço aqui. Ô glória! Mas o importante é que nós entendemos duas coisas.
O Espírito Santo é uma e habita. Nós aprendemos duas coisas importantíssimas. Ele é uma pessoa e habita em nós. Oramanto que vassai o mandarábia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, refasse candurabagai. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.